gostaria de convidar cada um dos que estão aqui a aproveitar esse tempo com o objetivo principal, talvez, que nós estejamos reunidos aqui, que é meditar um pouco sobre a Palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que está em Tito, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 14. Posso ler? Peraí, pode, eu não sei quando eu vou. Beleza. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, ou ensinando-nos para que, renegada as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, com o objetivo de remir-nos de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E eu gostaria também de ler o 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 27. 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Santo Espírito, esta é a tua palavra, e em nome do Senhor Jesus, dá vida, Senhor, por ela. Amém. Amém. Bom, os meus queridos aqui sabem que o que nós estamos estudando nesses dias tem a ver com a graça de Deus. E estes dois textos aqui para mim são muito importantes do ponto de vista daquilo que nós vemos e vivemos nos nossos dias, para entender também a graça de Deus como algo que é capaz de nos livrar e é capaz também de nos educar, é capaz de nos ensinar, é capaz de nos trazer a revelação daquilo que de fato é vida, daquilo que de fato é bondade, daquilo que de fato é ser gente, daquilo que de fato é verdadeiro, é justo. Porque nós não podemos esquecer de uma coisa. Nós não podemos esquecer que nós entramos num processo de rebelião contra Deus. E isso trouxe marcas profundas para a nossa vida, para a nossa mente, para a nossa maneira de ver o mundo, para a nossa maneira de nos ver, para a nossa maneira de ver o outro. E isto fica impregnado na nossa mente como uma fortaleza de pensamento. E também fora isso, a Bíblia vai nos ensinar que existe uma pulsão em nós, naquilo que a Bíblia chama de carne, de sarx, que é esta construção deste ser que nós nos tornamos, a partir da educação que nós temos, a partir das nossas frustrações, a partir das nossas escolhas, a partir da nossa cultura e a partir da nossa tradição, e que nos transforma em algo. E este algo a Bíblia chama de velho homem. Por que velho? Porque ele pensa em categorias velhas. Por que velho? Porque
ele dá sentido, ou ele encontra ninho, ou ele consegue se acomodar ao jeito velho de mundo ser. E eu olhando para mim hoje, eu resolvi ir para o fundo da minha casa orar, e assim, eu não tinha muita coisa para dizer a Deus. A única coisa que eu tinha para dizer a Deus é: Deus tem misericórdia de mim. Porque existem questionamentos que surgem às vezes no nosso coração que você não encontra muita explicação, pelo menos não lógica, pelo menos não do jeito que tudo que está à sua volta lhe ensina. Tudo que está à sua volta vai falar que é para você se importar com você. Por que eu devo me importar com o outro? Por que eu devo fazer do outro uma pessoa mais importante do que eu? Sendo que isto não é lógico, isto não é correto do ponto de vista daquilo que nós aprendemos. Aonde? Em todos os lugares, em todos os jornais que nós lemos, em todas as páginas que nós abrimos no nosso computador, em todas as revistas, em todos os filmes. O que nós vemos é que você é o cara, que eu sou o cara, que eu sou a pessoa mais importante do mundo. Mas por que cargas d'água eu devo, então, refrear esta pulsão que eu sinto em mim? Por que eu tenho que abrir mão da minha vontade, que quer sorver tudo, que quer tudo para si? Quanto mais, melhor. Por que eu quero ser respeitado por todo mundo? Por que eu devo abrir mão de ser admirado por todos, de ser servido por todos, para poder servir? Se não faz sentido, não faz sentido para o mundo que eu vivo, a não ser de um ponto de vista quase que infantil ou infantilizado, ou até do ponto de vista religioso. Eu até entendo que isso tem um valor, mas isso é lá para os... Isso é para Madre Teresa de Calcutá, né, meu amigo? No mundo dos homens o negócio é diferente. Aqui é quem pode mais chora menos. Eu preciso dar meus pulos. Eu preciso ser o cara. A pergunta é por quê? Por que eu não posso dar vazão a isso? Por que eu não posso lutar por todo reconhecimento, dinheiro, fama, poder, glória para mim mesmo? Por que eu não posso ser mais poderoso do que o vizinho? São questionamentos que vêm e coisas que surgem do tipo: você está perdendo a sua vida com essa baboseira. Manda isso todo mundo a favas. Vai cuidar da sua vida. Vai fazer sua correria. Não perde tempo com isso aí não. Isso aí é bobagem. Isso aí não existe. Isso aí é ilusão. A vida real mesmo, a vida pra gente se viver, é isso aí mesmo que o mundo apresenta.
Por que eu preciso dedicar a minha vida a, por exemplo, por que eu preciso abrir mão da minha vida para sustentar a minha esposa, sustentar os meus filhos? Por que eu preciso abrir mão do meu tempo, do dinheiro, dos recursos, das coisas que eu poderia ter para ter filho? Por que eu não separo? Por que eu caso? Por quê? Você tem medo do inferno? Você tem medo do quê? Você tem medo da opinião alheia? Meu brother, entendam esses questionamentos. Por quê? Por que esses valores? Por que pensar nestas coisas? E o que mais me choca é porque esta pulsão existe em mim. E como eu a reconheço? Por que não fazer a minha vontade do jeito que eu a quero, na hora que eu a quero, na intensidade que eu a desejo, por causa do outro? Sendo que tudo que está à minha volta diz que se eu for inteligente, se eu for esperto, eu vou aproveitar cada oportunidade para satisfazer a minha vida, a minha vontade, para poder sorver tudo, e ninguém vai me criticar por isso. Porque nada, nem ninguém pode estar. Tem um zunido aí, de onde é? Nada, nem ninguém pode estar entre você e a sua felicidade ou a sua vontade. Então, eu me choco com essa maldade. Com esta maldade que, primeiro, eu consigo enxergar no mundo, que está chegando num ponto que cada dia mais tem me chocado. Hoje, antes de sair de casa, eu vi um negócio de um filho que matou a mãe a paneladas e a estocadas de garfo. E cada dia isso é mais comum de você ver. Uma mãe que batia num filho tetraplégico, né? E daí você começa a entender o que nos transforma em demônios. Senão esta vontade. Por que eu bato em alguém? Por que eu falo mal de alguém? Senão para fazer valer a minha vontade. E a gente não consegue perceber muitas vezes, porque muito das coisas são estruturadas dentro de uma questão ética favorável. Ou pelo menos não é tão claro como um filho que mata uma mãe a paneladas. Às vezes é uma canetada minha lá, porque eu consegui chegar a uma posição de governo. Então eu não vejo mal algum em superfaturar ambulâncias
e conseguir o meu objetivo de ser feliz e realizado e ter mansão e os cambal, e não consigo entender que lá no final do processo, muita gente vai morrer porque vai ligar e não vai ter uma ambulância para atender. Mas como isso não... dificilmente aparece, ou pelo menos há esta ilusão, dificilmente as pessoas vão nos identificar de cara com a maldade, porque é uma maldade rebuscada de aparência de bondade. Mas que vai matando as pessoas e que vai produzindo mal e morte em uma série de escalas. E quando a gente vai ver, tudo que está aí é esta vontade de querer ser e ter e fazer e poder, como se fôssemos deuses. Então eu vejo isso em mim. E isto só pode ser visto porque a graça de Deus, como diz Tito, se manifestou salvador a todos os homens. A graça de Deus se manifestou. A palavra de Deus vai dizer que a lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quando eu me deparei com Jesus, eu vi tanto Deus como é, como também eu, como deveria ser ou como devo ser. E isto me coloca em conflito, porque quando a luz entra dentro de nós, quando o Evangelho traz a consciência, eu começo a perceber e a ficar sensível a tudo aquilo que é maldade, mesmo a maldade que vem com cara de bondade. Aliás, neste homem velho que nós nos tornamos, até a bondade consegue se transformar em maldade. Muitas vezes os nossos atos de bondade têm como objetivos os nossos interesses pessoais, a manipulação dos outros, a manipulação de circunstâncias, conquistar questões ou desejos, ou conquistar favores, ou conquistar coisas, com bajulações, por exemplo, ou pelo menos notoriedade, ser visto, ser contado entre os bons. Mas quantas coisas de fato tem dentro de nós um despreendimento para ser bondade por bondade em Deus. Somente aquilo que Deus pode produzir em nós, fazer em nós. Então o que esta graça faz? Esta graça primeiro vem nos confrontar. Jesus, quando se manifesta, Ele nos coloca em xeque. Ele nos coloca nu. Nós não conseguimos mentir para Jesus. Quando Paulo caminhava no caminho de Damasco e se viu diante da luz de Jesus Cristo, a sua realidade ficou exposta. Ele vai dizer que tudo aquilo que ele achava legal demais, que era bom demais, e no que ele pautava a sua vida, ele considerou como refúgio, esterco. Como que eu chego a esta conclusão? Quando eu estou diante da graça. Quando eu estou diante da graça. E quando eu estou diante da graça, esta minha condição é manifesta. A condição que a religião talvez escondeu com as suas tangas é manifesta. Porque você começa a ser provado no seu íntimo, na intenção do seu coração.
E você consegue ver, e nós conseguimos ver, que nós não conseguimos esconder isto de Deus. E isto, no meu caso, me causou uma depressão profunda. Depressão, não quero dizer do ponto de vista da doença, da depressão, eu quero dizer de uma tristeza naquele momento, de uma decepção comigo. Por que eu sou assim? Por que isto existe em mim? Por que eu não sou como deveria ser? E por que, apesar de fazer tanto sentido, sabe? Como o peixe nada, como a cobra se arrasta, como as aves voam, faz tanto sentido para mim a competitividade, a competição, faz tanto sentido para mim o poder, a glória, a fama. Mas quando eu olho para Jesus, para a graça que se manifestou, e que tendo toda a glória, e que sendo Deus, se esvazia desta condição, por amor, por servir, eu vejo o demônio que eu me tornei. Quando você vê um pastor sendo preso por abusar sexualmente das suas fiéis, pagando aborto, envolvido em questões de mandar matar, ainda que isso esteja sob júdice, ainda que isso não seja sei lá se é também, não sei, mas se por um acaso isto for verdade, como eu chego dentro deste processo? Como eu posso usar o nome de Deus? Como eu posso invocar as coisas boas? Como, por exemplo, acabar com rebeliões? Como, por exemplo, libertar condenados à morte? Para poder enganar o maior número de pessoas, sem perceber que eu me tornei um demônio. Então, por que não foi alcançado pela graça? Por que não se permitiu ser educado ou ensinado pela graça? Então a graça, gente, ela tem esta condição de fazer com que a gente se enxergue nas nossas motivações e a princípio sofra um processo pouquinho nhaca que eu sou. Mas a graça, ela também nos educa. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, com o objetivo de nos libertar de toda maldade. A grande maravilha do Evangelho e da graça de Deus é que nós podemos, como Paulo, identificar em nós que em nós não habita bem algum. Mas a grande bondade do Evangelho, da graça de Deus, é que nós não estamos mais escravizados à nossa maldade. A primeira coisa é a verdade que traz esta realidade nua e crua, e que talvez nós não gostemos dela. Talvez não, com certeza nós não vamos gostar dela. Talvez nós vamos preferir as ilusões da religião, que propõe comportamentos nos quais eu consigo me enquadrar, ou até da proposta social, daquilo que é moral, que é ético, que é maioral, no qual eu consigo me adequar
e aquilo comunica para você: não, você é bom, você é justo. Mas quando o Evangelho vem e fala: então, querido, deixa eu dar uma olhada no seu coração, deixa eu procurar saber por que você está fazendo o que você está fazendo, por que você está fazendo isto que é justo. Por exemplo, por que você está estudando tanto? Por exemplo, por que você está indo com tanta frequência à sua comunidade cristã? Por exemplo, por que você está namorando? Deixa eu ver o seu coração. Deixa eu ver por que você está pregando. Por que você está lendo as Escrituras? Deixa eu sondar o seu coração, Alexandre. Se expõe aqui. Nossa, mas você está lendo as Escrituras com essa motivação, querido? Mas essa motivação é maligna. Ainda que ler as Escrituras seja algo bom. Mas você está pregando com esse objetivo, Alexandre? Mas esse seu objetivo é maligno? Absalão, você está beijando a mão dos súditos do seu pai? Com que objetivo, Absalão? Deixa eu olhar o seu coração. Nossa, Absalão, você está fazendo isso não por afeto a eles, não por se importar com eles, mas porque você quer roubar o coração deles para você, tirar o coração deles do rei. Esta motivação é maligna, Absalão. Deixa eu olhar, abre o seu peito, deixa eu ver por que você está envolvido com aquilo que todo mundo acha que é bom. Eu quero sondar o seu peito. E quando Deus começa a lançar luz dentro de nós, a gente começa a ver que não há esperança para nós se não fosse a graça de Deus ter se manifestado salvadora no nosso meio. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela tem um objetivo: nos redimir, nos libertar de toda maldade. E para fazer da gente uma gente que vive na luz, que vive com a consciência terrível, nua e crua, de que não é bom em si mesmo, mas de uma gente que acredita em milagre, de uma gente que não vive mais a partir de uma lógica mundana, escravizadora e impositora, que em vez de produzir algo bom, já que o mundo é o resultado, o produto de ações de indivíduos, e que se manifesta maligna, que portanto estes indivíduos são maus. Apesar de eu ter esta consciência, eu creio que Deus age comigo com graça, e que Deus me ama, e que Deus se manifestou em graça, porque não tinha outra maneira de se manifestar favorável em minha direção. Caso contrário, a sua luz exporia toda a minha realidade. Esta realidade não merece de Deus nenhum favor, senão uma punição clara e objetiva. Mas o Deus de toda a graça, que com a sua presença, com a sua encarnação, expôs cada um de nós, desnudou-nos, colocou-nos nu e enfatizou que não adianta as tangas da religião.
É este mesmo Deus que diz assim: eu te amo, eu te recebo, eu te purifico, eu te perdoo, eu te torno um comigo, para que você possa experimentar o poder da ressurreição, que é capaz de fazer de pessoas como nós, seres que manifestam a glória de um Deus, que é capaz de deixar a sua glória e vir acocorar-se para lavar pés. A graça nos salva disso, amados. Isto é graça. A graça é o poder de Deus dando a nós a consciência de saber quem somos, ao mesmo tempo que nos dá a fé para crer em quem Deus quer fazer de nós em Cristo Jesus. E saber que este Deus é poderoso para me sustentar em tudo aquilo que é bondade. E saber que às vezes eu vou esmurrar o meu próprio corpo, como Paulo disse. Porque eu vou olhar para minha carne e não vou ver nela bem algum. Mas eu esmurro o meu próprio corpo, a fim de ter, pregando a muitos, não seja eu mesmo reprovado. A graça, amados, é esta que nos ensina e que nos dá a condição de andar na contramão de toda a ilusão do mundo, de toda a ilusão da bondade do mundo, de toda a ilusão mentirosa do mundo, para viver justa e piedosamente, para viver um milagre a cada dia, para que Deus possa sondar a motivação do nosso coração e ver no nosso peito, no nosso coração, semeada pela vida de Jesus, a glória dele. Senhor, para a tua glória. É porque eu sei quem eu sou. Eu sei. Como que você sabe quem você é? Eu sei porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Eu sei porque Jesus encarnou. Eu sei porque Jesus viveu entre nós. Eu sei porque Jesus é. Ele é o que eu sou, ou o que é para eu ser. É isto que a graça veio fazer com nós, nos libertar da ilusão, da mentira do mundo. Hoje eu entendo por que vale a pena não ceder, porque Deus não me criou para ser demônio, Deus me criou para ser Jesus Cristo. Deus não me criou para ser diabo, Deus me criou para ser a imagem e a semelhança dele. E é isto que é ser gente, e isto é milagre, e isto é graça. E eu vou conviver todos os dias da minha vida com este defunto que está aqui falando a vocês. Mas eu sei que dentro de mim, o homem espiritual se renovará a cada dia, porque Deus há de sustentar esta realidade de viver contra a vista, de viver contra o que se vê, de viver por fé, porque eu não quero ser o que eu fui, eu não quero ser o velho homem que está fazendo isso que a gente vê com o mundo e com as pessoas, porque não é possível que ser gente é ser isto. Eu quero ser Deus. Entenda, perdão, deixa eu entender isso aqui, senão
Eu quero expressar a imagem e a semelhança de Deus. Eu quero ser Deus não no sentido de tomar o seu trono, mas no sentido de ser seu filho. E eu sei que isto já aconteceu pela fé na vida de cada um daqueles que creram no Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Cristo vive em nós, uma juventude cheia do Espírito Santo, com esta consciência dura, mas com esta fé que faz andar sobre as águas todos os dias, e que os seus olhos foram abertos para ver o reino de Deus. É isso que significa nascer de novo. É porque a sua consciência foi aberta para entender que não é assim, que não é para ser assim. E toda a criação está gemendo, aguardando a revelação sua e minha, a revelação da glória dos filhos de Deus, daqueles que dirão ao mundo qual é o caminho, daqueles que dirão ao mundo em detrimento das suas vidas o que é certo, daqueles que dirão ao mundo em detrimento da sua reputação e fama, que é o serviço e não o ser servido. É esses que dirão ao mundo que Deus existe, porque Deus mesmo resplandecerá no rosto de cada um deles. É esta igreja que Deus está convocando, e é isso que a graça vem fazer em mim e em você. É um projeto de Deus fazer de nós, que nada éramos, ser um com aquele que é, com o grande eu sou, para que o mundo veja e para que o mundo creia que o Senhor foi enviado pelo Pai, e que nós sejamos suas testemunhas. E quando a gente vai ver lá o termo testemunha, no grego é mártir, aquele que testemunha com a vida. Amém, queridos? Pai bendito, este é um milagre que só o Senhor pode fazer. Nós estamos aqui, Senhor, clamando a ação do Teu Espírito e a manifestação da vida ressurreta de Jesus para meninos na fé, como diz a Tua palavra, talvez considerados por tantos sábios e sabichões da fé como neófitos, mas o Senhor é aquele que suscita a força da mão de pequeninos. O Senhor é aquele que chama à existência as coisas que não são. Pai, em nome de Jesus, toma as nossas vidas e acende-nos, Senhor, com a Tua luz. Faz-nos brilhar, Senhor, como luzeiros, como astros no mundo em trevas. E dá-nos, Senhor, a consciência de quem nós somos em Jesus Cristo. Dá-nos a fé para crer que a cruz pôs um fim no velho homem e que a ressurreição se instalou em nós como ressurreto dentre os mortos, para anunciar, ó Pai, as Tuas virtudes. Levanta, Senhor, esta igreja. Em nome de Jesus, levanta cada um de nós, para não ceder ao mal, mas para vencer o mal com o bem. Em nome do Teu Filho amado. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz.
Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.